Ministros do Supremo Tribunal Federal adiam julgamento sobre anistia a ex-cabos da Aeronáutica. Condomínio residencial não pode proibir locação de imóvel por aplicativo. Veja também os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Garantir os direitos da criança é dever do Estado, da família e de toda a sociedade. E ainda vamos falar do contrato temporário de trabalho. Ele pode fazer um contrato de 90 dias e prorrogar por mais 30 dias. Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a revisão de anistia a ex-cabos da Aeronáutica após prazo de 5 anos. Por enquanto, o julgamento está empatado. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e explica pra gente como é que foi. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça, e é exatamente isso, o julgamento ele não foi concluído, terminou empatado em 5-5, há aí a previsão de aguardar o voto do ministro Luiz Fux, que estava ausente justificadamente da sessão desta quinta-feira. Mas então, vamos entender este caso. Em 64, o Ministério da Aeronáutica editou uma portaria dispensando militares que não eram concursados. E aí, em 2002, a Comissão de Anistia concluiu que essa dispensa teria a ver com perseguição política. E a partir daí, então, alguns cabos começaram a receber o benefício como anistiados. Em 2011, o Ministério da Justiça, junto com a Advocacia Geral da União, decidiu rever esses benefícios e chegou à conclusão que seria possível anular, porque a medida de 64 não teria a ver, então, com perseguição política, mas sim como um ato administrativo, já que esses militares não eram concursados e estavam na aeronáutica há mais de 8 anos. Um desses cabos que recebia esse benefício entrou na Justiça e foi assim que o caso veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos até o momento 5 ministros dizendo que essa anistia pode sim ser revista pelo governo, mesmo que isso tenha acontecido após o prazo de 5 anos aí previsto em lei para que o governo avalie algum ato administrativo, e outros 5 ministros dizendo que esse prazo deve ser respeitado e as anistias devem sim ser mantidas. O julgamento de 2 recursos que tratam deste tema começou na sessão de ontem e deu seguimento hoje, iniciando com o voto do ministro Gilmar Mendes. Vamos ver. O ministro Gilmar Mendes foi o 5º a votar para que o governo possa rever anistias de ex-cabos da aeronáutica. Ele considerou que esse tipo de benefício só deve ser garantido a quem sofreu perseguição política durante o regime militar. E ainda destacou o impacto financeiro. A Força Aérea conta hoje com 2.252 ex-cabos que obtiveram a condição de anistiado porque foram licenciados da Aeronáutica com base na portaria 1104. Estima-se que o impacto financeiro da manutenção desses pagamentos, concedidos em contrariedade frontal à Constituição, pode chegar ao montante de 13 bilhões de reais. Já o ministro Marco Aurélio deu o 4º voto contrário ao governo anular as anistias. Não posso antecipadamente interpretar um dispositivo constitucional que visa beneficiar o cidadão de modo a prejudicá-lo, como se mostra o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. O ministro Celso de Mello empatou o julgamento em 5-5. O decano disse que a portaria que afastou os ex-militares teve motivação política e, por isso, as anistias concedidas seguem o previsto na Constituição. Esses expedientes sigilosos emanados da Força Aérea Brasileira não permitem que subsista dúvida sobre a motivação exclusivamente política nas expulsões, nos desligamentos e nos licenciamentos ex officio dos cabos da Força Aérea Brasileira.
O relator, ministro Dias Toffoli, decidiu adiar o julgamento para analisar os efeitos da decisão em relação aos valores já recebidos. Não votou no julgamento o ministro Luiz Fux, ausente justificadamente da sessão. Consultora jurídica Karina Zucolotto também acompanhou a sessão de hoje do plenário. Karina, boa noite. Boa noite, William. Prazo para o TCU anular ato de concessão de aposentadoria também foi outro tema discutido hoje no Supremo, mas também que não foi finalizado, né? Não. E depois do voto do ministro relator Gilmar Mendes e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que o acompanhava, o julgamento foi suspenso para retomada no momento posterior, em razão já do adiantado da hora. E o ministro Dias Toffoli queria que alguns processos que estavam em listas dos ministros pudessem ser julgados também, dando uma dinâmica diferenciada ao finalzinho dessa sessão desta quinta-feira. Mas nesse recurso extraordinário, o que se buscava era afastar a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que o Tribunal de Contas da União deve sim observar o prazo de 5 anos, um prazo decadencial, e é um tema que se discute, é mais ou menos a discussão desse caso que a Carla nos relatou. Se deve ser observado esse prazo de 5 anos na lei do processo administrativo para que o Tribunal de Contas possa rever aquela decisão, o registro da aposentadoria, e aí cassar caso haja alguma ilegalidade, algum vício que torne ilegal aquele ato. Nesse caso concreto, o recorrente teve a sua aposentadoria analisada depois de 7 anos da concessão e aí questionou a decisão do Tribunal de Contas, que considerou a concessão da aposentadoria como ilegal, argumentando que esse ato não poderia ser revisado e anulado, como de fato foi, após o prazo de 5 anos. O ministro Gilmar Mendes, que proferiu seu voto hoje na sessão plenária, ele entendeu que a administração pública, nesse caso, o Tribunal de Contas da União, não está sujeito a esse prazo de 5 anos. Então, em razão da inércia, o processo chegou no tribunal e depois de 7 anos foi dada essa decisão. Isso é absolutamente possível que aconteça. No entanto, quando esse prazo para análise primeira do processo se dá após os 5 anos, é preciso que o Tribunal de Contas respeite o direito do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso concreto, não teria sido feito. E, nesse sentido, ele dava provimento parcial ao recurso para anular a decisão do Tribunal de Contas da União, determinando que uma nova decisão seja proferida e, aí sim, garantidos o direito do contraditório e da ampla defesa para o recorrente. O ministro Alexandre de Moraes seguiu a mesma linha do ministro Gilmar Mendes. Se, em razão da inércia do Tribunal de Contas, ultrapassados os 5 anos, ainda não foi analisado aquele processo que chegou até o Tribunal de Contas, é possível que ele analise, o prazo decadencial de 5 anos não alcança, mas é preciso dar o direito do contraditório e da ampla defesa. Mas ele também observou outra situação. Uma vez decidido pelo Tribunal de Contas da União sobre aquele determinado processo, aí sim tem que ser observado o prazo de 5 anos para não deixar o administrado num limbo jurídico e numa insegurança jurídica, porque é possível que a composição do tribunal mude, a jurisprudência mude e aquela decisão já proferida não poderia ser alterada em razão desse prazo de 5 anos. Mas esse é um tema que deve retornar ao plenário. Assuntos serão discutidos no plenárias do fim de semana, que vem recheado, né? Que tem a sessão de quinta e as 2 sessões de quarta-feira. Exatamente, muito assunto para comentar. Muito obrigado pela presença, Karina. Eu que agradeço. Os cartórios de registro civil da Paraíba vão ampliar os serviços ao cidadão. A mudança foi discutida em mais uma edição do Seminário Paraibano de Registro Civil das Pessoas Naturais no Fórum Civil de João Pessoa. O evento teve o objetivo de atualizar os registradores em relação aos novos provimentos do Conselho Nacional de Justiça e contou com a presença do presidente do tribunal, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Esse evento muito bom que vai trazer um retorno direto para o nosso consumidor jurídico, pois a ideia é haver uma confluência de identificação de registro civil com carteira de identidade para que o cidadão receba um serviço mais rápido, mais prático e mais compilado. Isso tudo envolve uma modificação muito grande na sistemática de atuação desses cartórios, né? Daí a importância desse seminário. O presidente da ARPEM destacou que os registradores poderão realizar convênios com instituições públicas para o fornecimento da documentação. Os cartórios de registro civil são considerados agora ofícios da cidadania por meio de lei e podem conveniar
com as instituições públicas para fornecimento de documentos. Entre os palestrantes, a juíza corregedora Silmere Queiroga e o juiz de registros públicos da capital, Romero Carneiro Feitosa. Também o presidente da Arpem Brasil, Arion Toledo Carvalheiro Júnior, falou sobre o panorama do registro civil no país. A gente trouxe para cá, para Paraíba, essa novidade, né, de com os convênios que nós vamos fazer com vários órgãos federais e estaduais, o cidadão vai ficar muito mais próximo do seu documento básico e também do exercício da cidadania. A seguir, vamos falar das leis sobre o contrato temporário de trabalho. Em todo o país está aberta a temporada de contratação temporária no comércio. E isso tem motivo. Tem Dia das Crianças, Black Friday, Natal. Essas comemorações deixam os lojistas otimistas quanto ao faturamento. Empregados do setor elétrico e Eletrobras fecharam acordo no Tribunal Superior do Trabalho com reajuste de salários e de benefícios. A conciliação foi mediada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. A proposta apresentada pelo ministro e aprovada pelos empregados e empresa prevê reajuste dos salários e dos benefícios a ele relacionados, correspondente a 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. A aplicação é a partir da data base, com pagamento retroativo. Em relação às cláusulas sociais, a maioria delas fica mantida, com destaque na redação atual da cláusula 7ª, que trata do mecanismo de restrição à dispensa imotivada até 31 de dezembro de 2019. Mas de 1º de janeiro de 2020 a 30 de abril do mesmo ano, as restrições vão incidir sobre 12.500 empregados efetivos e de 1º de maio de 2020 até 30 de abril de 2021 sobre 12.088 empregados. Durante a vigência da cláusula 7ª, as empresas se comprometeram a não efetivar dispensas sem justa causa, sem facultar a adesão ao plano de demissão voluntária, além de considerarem os empregados não elegíveis ao plano estáveis. É um plano de demissão incentivada que procura preservar um plano de saúde, por exemplo, dos trabalhadores durante mais 3 anos. Tem um incentivo também aos trabalhadores que façam a adesão. É um incentivo financeiro, né? E é uma coisa que, pelo fato de ser necessária a motivação para a demissão, para a extinção dos contratos de trabalho dos trabalhadores nas empresas públicas ou mesmo nas empresas estatais, foi algo possível, né? Faz parte do histórico de desmobilização de quadros das empresas estatais. A proposta prevê ainda a equiparação do valor pago a título de auxílio creche e auxílio educação para os empregados da Amazonas GT, aos empregados das demais empresas, a adoção da cláusula de custeio sindical e a exclusão da previsão de estabilidade. Significa um passo muito importante para a nossa companhia. Nós estávamos negociando esse acordo há cerca de 5 meses e para a companhia é um passo importante para o saneamento das suas contas com o governo. O fim de ano está chegando e com ele chega a época dos contratos temporários de trabalho. Vender, conquistar o cliente é uma missão que o Lucas entende bem. Ele começou neste setor numa vaga temporária. Era uma experiência muito corrida, muito agitada, mas no fim acabou dando certo que eu continuei e fiquei na loja. Em todo o país está aberta a temporada de contratação temporária no comércio. E isso tem motivo. Tem Dia das Crianças, Black Friday, Natal. Essas comemorações deixam os lojistas otimistas quanto ao faturamento. O comércio nesse final de ano ele envolve vários segmentos. Então não fica preso somente a brinquedos. Então tem mãe, tem avó, tem tio, tem tia. Então é livre, né? Perfumaria também, acabam comprando. Então dá movimento para todo mundo. No Distrito Federal, o Sindicato do Comércio Varejista afirma que vão ser 2.100 vagas de contratos temporários, 200 a mais que no mesmo período do ano passado. E olha o detalhe, 20% dessas pessoas devem ser efetivadas em janeiro. Esse tipo de contrato pode ser feito diretamente entre o empresário e o candidato. O documento deve trazer algumas especificações, como o motivo da contratação. Neste caso, a justificativa é
o aumento nas vendas nos próximos meses. É preciso também incluir o prazo. Essa contratação ela é específica, ela deve durar no prazo mínimo de 90 dias com um prazo máximo de 120 dias. Ou seja, ele pode fazer um contrato de 90 dias e prorrogar por mais 30 dias. A história do Diego é motivadora. Começou como temporário. Hoje tem 13 lojas no Distrito Federal e gera 70 postos de trabalho. Neste fim de ano, o empreendedor vai incrementar o atendimento. Deve contratar 11 pessoas. É com propriedade que Diego dá as dicas para quem pretende não perder a chance. Olha, muita proatividade, comecem com tudo, vistam a camisa da empresa, sejam fáceis na hora de receber uma demanda de trabalho, aceitem bem as coordenadas do seu líder, né? E acho que nesse caminho tem tudo para dar certo. O ministro Celso de Mello vai receber o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2019 pela defesa dele na imprensa livre ao longo de sua trajetória de 30 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão da diretoria da Associação Nacional de Jornais foi unânime. A premiação do decano será no dia 11 de novembro no Rio de Janeiro. Para a associação, os votos do ministro em temas relacionados à liberdade de imprensa e de expressão têm se tornado essenciais à preservação do Estado Democrático de Direito. Você vai ver daqui a pouco os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. É o acordo internacional de direitos humanos mais ratificado em toda a história. Condomínio residencial não pode proibir a oferta de imóvel para aluguel por meio de plataformas digitais, como o Airbnb. O julgamento foi aberto com o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu não ser possível o condomínio residencial limitar as atividades de locação. O ministro destacou que as acomodações via Airbnb e outras plataformas similares não estariam inseridas no conceito de hospedagem, mas sim de locação residencial por curta temporada. Além disso, não poderiam ser enquadradas como atividade comercial passível de proibição pelo condomínio. Os proprietários recorreram ao STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entender que a disponibilização do imóvel para aluguel pela plataforma digital caracterizaria a atividade comercial, o que é proibido pela Convenção do Condomínio. Para o TJRS, a ausência de vínculo entre o proprietário e os inquilinos, a reforma do apartamento para criar novos espaços de acomodação e o fornecimento de serviços, como de lavanderia, seriam suficientes para caracterizar uma espécie de contrato atípico de hospedagem e não um contrato de locação. O ministro Luiz Felipe Salomão apontou que a lei que estabelece normas sobre hospedagem determina a prestação de múltiplos serviços, como segurança e arrumação dos cômodos, excluindo qualquer utilização para fins residenciais, o que não acontece no caso analisado. Salomão ainda ressaltou que os proprietários disponibilizam o imóvel desde 2011 para esse tipo de locação, sem que tenha havido anteriormente oposição dos demais condôminos. O relator também destacou que não há notícia de que tenha ocorrido quebra ou diminuição da segurança do complexo residencial. O julgamento será retomado, ainda sem data definida, com o voto vista do ministro Raul Araújo. Em 2019, a Convenção sobre os Direitos da Criança completa 30 anos. E hoje, no Superior Tribunal de Justiça, o encontro debateu o papel da sociedade na busca de garantir esses direitos. Representantes do Judiciário, do Governo Federal e de organizações não governamentais estão discutindo os avanços da legislação e a jurisprudência relacionada ao assunto e buscando maneiras de lidar com antigos e novos desafios. Quando a gente começou a trabalhar, a gente buscava o enfrentamento de 3 tipos de violência: violência sexual, violência física e psicológica. Hoje nós temos uma 4ª violência, que é a violência autoinfringida. Raramente você vai numa escola que não tem vários casos de automutilação. Percebi que a população brasileira era muito carente de informação.
né? Existe o conhecimento científico dos especialistas e existe uma grande lacuna entre o que os especialistas sabem e o que a população brasileira sabe sobre direito da infância e da adolescência. Além de ser um dos 196 países que aderiram à Convenção Internacional, o Brasil deixou bem claro na Constituição Federal: garantir os direitos da criança é dever do Estado, da família e de toda a sociedade. Por isso, os organizadores do seminário também querem sensibilizar os participantes sobre a importância do trabalho voluntário. Existem projetos bons, tem muito trabalho bom sendo feito, que ele também tem diversas formas de participar, seja pela Lei Rouanet, seja participando como voluntário mesmo, se é um contador de história, se está envolvido com educação, se gosta de esporte, as portas estão abertas para esse tipo de voluntário também. O presidente do STJ lembrou que essa missão está prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância, que reforçaram as obrigações contidas na Convenção Internacional. É o acordo internacional de direitos humanos mais ratificado em toda a história. Por isso, considerado instrumento de solidariedade internacional sem precedentes. Seus 54 artigos tratam do compromisso dos Estados signatários de proteger as crianças contra a discriminação, a exploração, o abuso e a violência. O artigo 227 indica que família, sociedade em geral e o Estado, esses três eixos, devem empreender os seus melhores esforços no sentido de prover, de dar ensejo à concretização de toda aquela série de direitos previstas nesse mesmo artigo 227, que estão em absoluta harmonia com também o rol de direitos previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as informações. Daiane, boa noite. Boa noite, William, e a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. A primeira notícia, a primeira informação do Giro na Rede é sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele foi condenado a mais 33 anos de prisão. E isso se refere a uma denúncia de recebimento de propina da Odebrecht, no valor de 3 milhões de dólares, por meio de uma empresa de fachada no exterior. Em troca, Cabral teria favorecido a empreiteira em obras realizadas pelo poder público. Só para lembrar, essa é a 12ª condenação de Sérgio Cabral na Lava Jato. As penas somadas passam de 260 anos de prisão. Também foram condenados o vereador Marcos Roberto Bolognese e o ex-prefeito de Paulínia, em São Paulo, Edson Moura Júnior. A pena é de quase 5 anos de reclusão pelos crimes de responsabilidade e falsidade ideológica. De acordo com o processo, eles teriam utilizado os cargos para inserir uma declaração falsa num decreto que no final ele nem foi publicado. Tudo isso para favorecer Bolognese com uma indenização num processo de desapropriação de um terreno em frente à casa dele. E olha só, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus para encerrar a ação que tramita na Justiça da Bahia contra 3 dinamarqueses naturalizados brasileiros acusados de lavagem de dinheiro. Para a relatora, a denúncia do Ministério Público Federal não descreve os fatos de forma concreta e específica, e sim de maneira genérica. A ministra ressaltou que sem os elementos necessários não dá para verificar a dupla tipicidade. E uma última notícia também relacionada ao Supremo. 6 associações de juízes e procuradores questionaram no Supremo Tribunal Federal trechos da Lei de Abuso de Autoridade, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em geral, elas alegam que partes da legislação inviabilizam o trabalho e também reduzem o poder de atuação dos órgãos. A norma define condutas de agentes públicos, como policiais, promotores e magistrados, que podem ser classificadas como crime de abuso de autoridade. E é isso aí, o Giro de Notícias fica por aqui. Lembrando, se você quiser ver alguma de nossas reportagens ou quiser conferir o material de novo várias vezes, é só acessar YouTube, digitar lá, TV Justiça Oficial, que está tudo lá para vocês acessarem. William, com você. Obrigado, Daiane. O Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa AGU Brasil. Uma boa noite para você
Até amanhã.